Ô, Couto, vamos falar a verdade? Quem tentou lacração nesse segundo turno aqui na campanha municipal? Eu sei que municipal não tem nada a ver com presidencial e tal, mas foram os candidatos apoiados pelo Jair Bolsonaro, né? Cristina Grêmio em Curitiba, o André Fernandes lá em Fortaleza, só para citar dois nomes. Eles não se elegeram. Não, os mais bolsonaristas perderam, né? Agora, a impressão que me deu nessa fala do Bolsonaro já não é de hoje. Ele está completamente perdido, ele não fala mais coisa com coisa, né? Dizer que direita sem ele é utopia, e ele é o quê? É passado. Ele perdeu o lugar na janelinha da direita, ele foi escanteado. Tem um monte de gente agora para tomar o lugar dele, a começar pelo Tarcísio de Freitas, que foi a criação dele, governador de São Paulo, que já está preparando a campanha para 2026. Bolsonaro, logo, logo, como disse o Sandro Mabel hoje, o prefeito eleito de Goiânia, né, ele logo vai ser esquecido. Ele está desesperado porque ele achou que ia ter uma grande vitória na eleição agora municipal, não teve com a turma dele, né? O PL sim teve uma vitória, mas só uma parcela do PL hoje é bolsonarista. Dos 90 deputados, calcula-se que 30 a 35 ainda seguem o Bolsonaro. Os outros até votam com o governo Lula. Sabe? Ele está vendo que o cerco está fechando, porque o PGR, o Bonet, ele falou que logo depois da eleição ele ia apresentar as denúncias contra os chefes do golpe, né? Porque até agora só pegaram o Lambari, né? Só Bagrinho, mas não pegaram os mandantes, os que fizeram o golpe. E agora está chegando a vez deles. Então é o desespero que está batendo no Bolsonaro. Ele está cada vez mais isolado, ele se deu mal com todos os governadores que eram aliados dele, que lançou candidatos contra os candidatos daqueles governadores, e agora está aí perdido no mato sem cachorro, falando bobagem toda hora. É, Thales. Pois é, o Bolsonaro nessa eleição, ele conseguiu, especialmente no segundo turno, ele entrou com quase metade dos candidatos no segundo turno. Quase metade dos candidatos. Eu acho que ele teve ali os 40% dos candidatos no segundo turno eram do PL. Só que todos os bolsonaristas, só um dos bolsonaristas foi eleito. Todos os outros perderam. Todos. Então ele foi o grande derrotado nesse segundo turno. E foi o grande derrotado mais ainda por quê? Porque todas essas o apoio que ele deu foi traindo aliados. Então, ao trair aliados, ele arrumou confusão com Caiado, arrumou confusão com Ratinho Júnior, arrumou confusão até em São Paulo, com o Nunes. Por quê? Porque o Nunes saiu ali anunciando, olha, quando eu estava mal, quem me apoiou foi o Tarcísio, naquele momento em que o Bolsonaro tinha dito ao Tarcísio, larga o Nunes. E aí, até com o Nunes, com o pessoal do Nunes, ele estava muito mal. Boa parte da equipe de comando do Nunes não queria nem que o Bolsonaro aparecesse em São Paulo. Então ele saiu daí completamente derrotado. Hoje o Bolsonaro dificilmente vai ter aprovada qualquer anistia para ele, por exemplo, porque não tem mais aliados, não tem mais interesse no campo da direita, nem da extrema-direita, em que ele seja candidato, porque ele não cumpre compromisso. Em política, a gente pode falar mal dos políticos de todas as maneiras, mas o caso é o seguinte, tem muita coisa que é combinada de boca. E se o cara não cumpre uma conversa, não cumpre o acordo, se eu escolho um vice do partido dele, ele na hora H apoia uma candidata de outro partido, esse sujeito, se ele começa a fazer gracinha, culpado Marçal, no meio da campanha do Nunes, ele é inconfiável. E é isso que o Bolsonaro mostrou para os possíveis aliados dele. Perdeu todas as possibilidades de aliança daqui para frente.